Ô, Glória, queridas, mais uma tarde aqui que nós estamos na presença do Senhor, clamando, buscando e exageradamente vendo quão grande, quão profunda é a unção e quanto ela abrange e quanto é poderosa e o quanto ela nos segura, ela nos abençoa, ela nos protege, né? Aleluia. Protege. Eu me lembro de uma vez que uma irmã que fez ela trabalha com libertação, mas ela foi de Umbanda, de coisa bem forte, e ela ficou liberta, e toda vez que ela vem falar, ela fala assim, olha aqui, quando você for orar em um ambiente, quando você for repreender, quando você for ungir um ambiente, você tem que expulsar tudo que é de mal naquele ambiente. Em nome Então, de se não Jesus. sair daqui todo mal, é para sair agora, em nome de Jesus. Todo mal, Em toda nome de oposição, Jesus. toda mentira e todo engano, saia, no nome de Jesus. E aí a gente ora e depois unge, porque senão eles ficam lá e ficam cercados, não é? O Entendi. poder das trevas. Então, nesse momento, a gente expulsa todos e abençoa o ambiente da casa, da igreja, onde está a pastora, do lugar onde está a Thalita, e esse Em nome lugar de aqui onde Jesus. nós estamos, que estejamos cobertos e protegidos. Aleluia. Aleluia. E a unção é muito rica para se falar. Esse tempo aí de 40, 50 minutos, não dá nem para fazer introdução, porque toda vez, todos os lugares que eu olhava o resumo de unção, eu via coisas novas. Então, Nossa. eu espalhei aqui ó, diversos sentidos da unção, eu espalhei aqui, eu fiz umas páginas aqui para lembrar de tudo, não deixar nada para trás, e eu segui a ordem que ela foi. Eu fui da página 15:1 até a 15:5. Claro que muita coisa eu não levei em conta, eu foquei unção, Aleluia. Glória a Deus. e também pode não ser completa, tem muito mais. Eu estava conversando agora com o Braga, ele falou assim: a unção é perigosa também, porque quando Moisés ungiu Arão e seus filhos, ele tinha 3 filhos. Um filho manteve a unção até o fim da vida e seguiu o mesmo o ministério do pai. Mas 2 deles morreram, porque Nossa, que forte. eles tinham autoridade de entrar no Santo dos Santos, autoridade de entrar na, No na tabernáculo. tabernáculo, eles entravam, mas eles não estavam libertos, eles tinham coisas para trás, eles precisavam ser trabalhados. Então, é a necessidade de saber, quando colocar a mão na cabeça de uma pessoa, é saber que a pessoa está em santidade, está buscando, O claro que não é sacerdote, né, pastora, está em santidade, porque isso. os 2 filhos de Arão morreram fulminados por apresentar fogo estranho no altar, né? Então, os meninos, eles não tinham Eita, prática, eles filho. acharam que aquilo ali era brincadeira, né? Eles podiam entrar a hora que queriam e fazer o que queria. E foram mortos, foram mortos. E hoje, não sei se o Senhor também usa, né, esse sistema de matar logo, mas pode acontecer, porque santo, lugar santo é lugar de santidade, né? Então, ela, na libertação, ela é muito eficaz, conforme está em Marcos 6:13. Diz assim: expulsavam muitos demônios, isso no tempo de Jesus, né? E Sim, ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então, aleluia. eles vinham com imposição de mãos
e expulsavam, porque quando eu vou fazer qualquer oração, quarta-feira eu fui orar na cabeça de uma pessoa e eu senti a pessoa meio trêmula, sabe? Aí eu, em nome de Jesus, todo o poder do mal saia dessa mente. Ungi a testa, ungi as mãos, e ela depois ficou calminha, ficou, sabe, Glória normal. a Deus. E o Senhor faz isso. A gente tem que ter discernimento ao pôr a mão na cabeça de alguém. Mas é para a glória de Deus, porque você já repreende e eles já vão embora, porque a unção quebra o jugo, né? Eu peguei diversos versículos que falam qual os resultados de uma unção, né? Glória a Deus. E o processo é dirigido pelo Espírito Santo. Quando nós vamos libertar o processo, o Espírito Santo já dá para a gente rapidinho as coordenadas, né? Ele dá o jeito, ele mostra, ele fala, ele usa pessoas, né? Para que a gente entenda qual o processo que deve ser feito na vida de cada pessoa. Às vezes, muitas partes do corpo não tendo sido libertas, como na libertação, né? Às vezes, eu me lembro que uma vez eu fui fazer libertação numa pessoa, ela começou a tossir, 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 sabe? Então, a gente clama e o Espírito Santo dá o lugar certo, inclusive a unção, porque quando nós ungimos na hora da libertação, nós ungimos e quebramos o poder das trevas, a pessoa fica livre. Essa tosse parou. É espiritual. É espiritual. Ela fez alguma coisa, algum pacto, algum encontro lá com demônios que ela abriu a porta. É. Então, nós temos que ter sempre o Espírito Santo no comando, né? Deixar o Espírito Santo nos orientar. E proclamando também as armaduras de Cristo, né? Porque nós temos lá Efésios 6, de 10 a 17. Quando coloca a couraça da justiça, ele protege as coronárias, né? Ele protege o estômago, o rim, fígado, intestino, toda essa região. Ela é protegida pela couraça da justiça, né? O capacete da salvação, ele protege aquilo que no espiritismo é chamado de chakras, né? Chakra. Isso, né? Acho que é chakra que fala, né? E também faz a cabeça, né? Lá eles fazem a cabeça. Isso. Então, nós temos as ferramentas além da orientação do Espírito Santo, né? As ferramentas são a palavra de Efésios 6, de 10 a 17. Então, onde for parte que a gente sinta ou que veja manifestar, aí nós proclamamos o evangelho da paz, nós proclamamos as armaduras de Deus que tem todo o processo que vem, desde da ponta do pé até o último fio da cabeça, né? E aí os órgãos ficam protegidos durante o processo, né? Você falou aquela vez que você foi fazer uma libertação e você chamou pelo nome, chamou a pessoa pelo nome, você não foi expulsando cada um. Então, o Espírito Santo nos dá, na hora, a Aleluia. indicação de como nós vamos exaltar esse lado, né, de libertação que é poderoso. Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, ela era massagista, a Vera, né? A Vera era massagista e ela fez a cabeça, igual você estava falando. Ela passou uma semana sem comer, não sei o quê, não sei, eu não conheço o processo, mas mais ou menos é o que ela contava. E quando nós fomos fazer a libertação dela,
nós ficamos horas até descobrir os detalhes, e o Espírito Santo ia dando comando para nós. Glória a Sei Deus. que a Thalita tem experiência nessa área, Thalita, tem? Olha, eu não trabalho assim, expulsando demônio, mas se aparecer alguém endemoniado, se eu estiver numa célula ou num ambiente, eu consigo expulsar. Uhum, então, é no nome de Jesus, Isso, né? no É nome no de nome de Jesus. Jesus. Nós vamos naquele nome. Nós temos o documento, a Autoridade, né? É, autoridade de chegar e pá, em nome de Jesus. e às vezes demora, porque tem pessoas que, por exemplo, pegam uma legião e expulsam um por um. Ah, Quando a gente vê lá a questão lá do Gadareno, né? Quando é. Jesus aparece lá para ele pergunta qual é o seu nome? Legião. Aí ele fala espírito imundo. Ele fala no singular. Sai dele. Só que daí o gadareno endemoniado, ele continua conversando com Jesus. Saiu só um. É. Uhum, Aí quando nós vamos expulsar, nós temos que falar casta ou legião, tipo, então, todos no plural, para sair, porque o mundo espiritual é muito literal, né? é, é verdade. Agora tem uma pergunta. Quando você falou a parte da unção, e depois você ligou isso à couraça, você Uhum, estava fazendo a ligação, faz essa ligação da unção com a couraça para eu uhum. entender como, isso que eu não entendi. Às vezes a pessoa fica liberta e os demônios saem, ela fica confusa. Hum. Você não vê, Ela é, sai daqui, ela, sa- termina assim, ela fica entendendo. perdida, ela fica Uhum. confusa, ela não está no seu. Pleno. O córtex não voltou ao normal, ele está bagunçado. Aí é onde você fala, Senhor, traga ela o Capacete da capacete da salvação, para que ela sintonize todos os pensamentos e todas as emoções e todo o contexto da vida dela e seja liberta e transformada. Isso é lindo demais, né? O que eu achei que você estava falando é tipo assim, que como a unção, que a gente está ensinando sobre a unção, Uhum. é equivalente a ungir um soldado e as suas roupas. É essa que era a ligação que eu Aham. achei que era, que você estava fazendo. É Ah, como se nós recebesse uma proteção invisível da couraça, é um símbolo, né? Couraça, o é, capacete. Mas a gente tem, quando a gente está debaixo dessa unção, a gente tem essa proteção. Ela quis dizer, eu entendi assim, que ela quis dizer que nós estava protegido nossos órgãos, né? O nosso corpo e também espiritual e a nossa mente. Né? Por isso que ele fala, cingir os vossos lombos, né, com o capacete da salvação, mas ali, com a espada, né? Com o cinto da é, verdade, que sai a verdade? O cinto da isso. verdade é a boca, é o nosso pensamento, o nosso coração. É. Mas ali ela fala na libertação é uma ferramenta que se usa para empoderar no nome de Jesus a pessoa de se tornar normal, se tornar Sã consciência. lúcida, em sã consciência, né? Porque a pessoa ficando confusa, como que ela vai entender? Ela nem vai entender o que você está falando. Eu, Tá meio eu fora, falei, né? Tá na hora. o meu marido outro dia baixou o diabetes num nível baixo e ele estava confuso, eu não estava entendendo o que ele estava fazendo. E ele não entendia o que eu falava. Foi sabe, um absurdo, assim. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu fui para o hospital. Quando chegamos lá no hospital, estava Baixíssimo. baixo, né? 43 estava o nível da glicose. Então, a pessoa está confusa, ela não entende o mover, não entende o que está acontecendo, ela não entende como que... No, Como age, onde né? ela saiu, de onde ela saiu para onde ela precisa chegar. Ela está confusa, né? Então, começando da igreja primitiva, a gente falou alguma coisa do Antigo Testamento, mas nós vamos voltar lá ainda. Mas falando na igreja primitiva, eles usavam a unção com o batismo. Além da unção, além do batismo, eles ungiam a pessoa antes de ser batizada.
ou depois, eu não sei o momento que era, eu sei que era no momento do batismo. E Interessante. é muito Eu vi forte, isso. Primeira vez. isso está lá na apostila. E naquele tempo eles vinham com crenças de rituais, atividades esotéricas e ocultismo naquele tempo. E hoje, principalmente no Brasil, temos tudo isso, né? Feitiçaria, esoterismo, visões intelectuais, né? Coisas que as pessoas creem intelectualmente, até que venha acontecer um ateu, né? Porque aquilo ali é uma invasão demoníaca para a pessoa ser um ateu. Práticas ocultas, os super-heróis, né, que a gente vê na televisão, é tão bonitinho, né? Mas tem um tipo de empoderamento. Eu lembro quando os meninos eram pequenos, ele fala assim, Darling, eu quero essa força sobrenatural. Eu falei, você tem a força do Espírito Santo na tua vida. Então, sempre ele fala, mas eu falei para eles, mas voar você não vai conseguir, só se o Espírito Santo te der esse momento de voar, porque às vezes a gente sonha que está voando, né? Então, é muito gostoso, você sai voando, assim, eu vou parar onde agora? Onde que eu vou descer? Isso é só em sonho, mas eu falava isso com os meninos, porque você fala no nome de Jesus a uma enfermidade e ela vai embora. Você fala no nome de Jesus para uma pessoa que está falando coisas que não estão combinadas, eu explicava sobre espiritismo com isso, mais ou menos para eles, né? E eles entendiam que eles tinham empoderamento também. E diversas coisas, os duendes também, salamantras, nova era, extraterrestres, isso aí tudo tem muito. Esses filmes, igual o filme. A Giovana fala. Meu Deus. Ligou. Caiu. Vocês estão aí? Sim. Ah, tá. Então tá bom. Manda uma mensagem para ela. Será que ela ligou para você? Não, ligou no seu mesmo. Pode falar. É uma amiga profeta, muito abençoada por Deus. Às vezes ela liga para a gente orar junto. Eu coloquei para dormir, depois a gente fala. Bom. Entra lá de volta. Ai, eu acho que tem que cortar isso aí, né? Da gravação. Ai, Jesus. Escreve aí para ela que eu tô numa live que já. Bom, aí nós falamos disso. Os discípulos do Senhor e os líderes da igreja primitiva, eles davam os ensinamentos, sabe em quanto tempo? Não era em 2 aulas, não. Era de 2 a 3 anos. Eles Nossa, ensinavam, eles faziam a libertação das pessoas, eles ensinavam boas novas, eles faziam, e depois ainda via o comportamento das pessoas por análises e que se as pessoas estavam sendo libertas mesmo e transformadas. Eles olhavam até se a pessoa fazia caridade, se a pessoa cuidava dos órfãos, das viúvas. Então, era muito criterioso o método deles, né? Muito bom para depois batizarem e ungirem as pessoas. Então, gente, a pessoa ficava mesmo convertida, era sério, né? Por isso que a igreja cresceu tanto. E hoje em dia a gente evangeliza, a pessoa aceita Jesus, a gente larga para lá. Ela que se vire, né? Pega o é bebezinho verdade. e põe na porta de quem quiser. É sério. Morre, né? Morre. Olha, hoje em dia a gente faz muito isso. E nós estamos firmes num processo desse na nossa igreja. Nós estamos visitando as pessoas, sabe? Aqui em Orlando. Porque o pessoal vem com muita necessidade. As pessoas chegam aqui achando que vai achar dinheiro em árvore, né? Vem aqui achando que é só colher da árvore as notas de $100, mas é tão difícil o começo, né? É tão difícil para achar um emprego, é tão difícil para alugar uma casa, é tão difícil para se sustentar. E o propósito do documento?
de a pessoa se legalizar aqui. Tem Meu Deus, muitas bichinho. opções, mas não é fácil, não é fácil. Então, quando vem na igreja alguém, a gente vai e ajuda em todos os aspectos, né? Cuida Lindo, dele, glória a Deus. e visita e discipula. Então, indo lá para a fase da igreja primitiva, né? Então, eles ungiam a pessoa quando a pessoa estava preparada para que ela tivesse uma cura total, não tivesse mais investimento maligno, né? Aparição de demônios. E era chamado isso aí de teologia da participação da vitória em Cristo. Então, acho que era uma matéria que devia ter, que chamava assim, e de Cristo sobre Satanás e suas hostes infernais, né? Então, eles tinham muito rigor para lidar com a libertação e, e transformação, e que a unção era feita e confirmada, baseada na Septuaginta, e é onde entrou a Septuaginta, porque a Septuaginta, você sabe, Thalita, o que é a Septuaginta? Sei. Sabe? É uma tradução que é, os judeus, uma parte de judeus fizeram, E, outra e- parte é tipo uma Bíblia que o pessoal fala que é a mais próxima da original. isso. Eram sábios e rabinos que estavam nesse grupo, eram 72 pessoas, de pessoas entendidas e conhecedoras de pergaminhos do antigo que perdeu, que se deteriorou e tudo. Então, e isso aí formou a Taná, que é o livro que os judeus seguem, que é o Antigo Testamento, né? Bem resumido, só que nós temos muitos livros e eles têm menos livros, mas só que está tudo embutido na Taná. E, e o Antigo Testamento, quer dizer, é a tradução do Antigo Testamento para o latim. Então, essa língua ficou mais fácil para nós entendermos. Então, é um documento fiel. A Neuza Tioca se baseou, é a Neuza, né? Sim, Ela se, ela fez. ela se baseou na Septuaginta, provando o ato desde Moisés, o ato da unção, né? Desde Moisés, que a gente encontra lá no capítulo 20, capítulo 19, capítulo 29, diversos momentos em que houve unção. E foi quando Moisés ungiu Arão e seus filhos. Então, a gente tem que entender o peso da unção, o peso da unção. Outra definição, desculpa. A unção é o ato de passar óleo sobre alguém ou algo como símbolo de consagração, para ordenar a bênção ou separação para um propósito especial. Às vezes nós consagramos alguma coisa, algum elemento em casa, né? O nosso carro, Sim, consagramos o nosso computador, o nosso telefone, consagramos, porque são coisas que devem ser usadas para a glória de Deus. E aleluia. se houve antes algum mal, algum oferecimento a qualquer tipo de, qualquer casta, qualquer coisa, ocultismo, é repreendido com a nossa oração no nome de Jesus. Aleluias. Né? Então, nós temos autoridade de repreender, e também ungir, nós temos autoridade para ungir o travesseiro dos nossos filhos, para ungir o sono que a gente começa a sentir essa hora. Vamos ungir esse sono aí? Eu acordei 2 e pouco da manhã. Eu vi você postar, eu estava orando aquela hora também. Que lindo. Aí eu olhei, era ela, falei, minha companheira aqui, Olha, você sabe que tem um monte de gente que fala que eu sou companheira das madrugadas. né? Porque você tem que aproveitar tudo da oração, meu Deus, como nós precisamos. Então, para a libertação,
aplica para que o poder do mal não avance mais. Então, é ungido o pescoço, é ungido a testa, é ungido as mãos, e é ungido os pés, se for necessário, para uma mudança na vida da pessoa, né? A pessoa ter mais... E também limpeza, transformação de verdade, profunda, Aleluia. né? O óleo simboliza o Espírito Santo, isso aí a gente conhece bem, né? A santificação e a autoridade espiritual, mas a inspiração divina, é tudo junto com a unção. E tudo em nome de Jesus, que ele é ungido de Deus. Então, Jesus Cristo, ou melhor, Cristo significa ungido. Depois de Moisés, vem Samuel, né? Aí Samuel foi ungir Saul a rei, e foi quando houve todo aquele problema e teve que ungir um outro. Então, a unção também é o caso desastroso que foi com os filhos de Arão, né? Ungiu Samuel sem... Ou Samuel não, Saul, sem ele ter muito conhecimento, sem ele ter muita ligação direta, sem ele ter uma vida espiritual, uma vida no altar, uma vida com Deus. Ele ainda não tinha, porque ele fez tantas barbáries, né? Não, ele teve no começo 1 ano só, né? Que ele Foi, foi profeta, lembra que ele saiu profetizando, profeta, né? foi. Depois de 1 ano que as Se mulheres perdeu. cantaram lá que Davi matou 10.000 e ele 1.000, ele se perdeu. Começou o problema, né? Ele se perdeu. E daí foi mais de 30 anos ele nessa perdição. Foi, é verdade. E outra coisa, na igreja primitiva, eles usavam, já falei isso, e vamos ver o que eu esqueci de falar. Não podemos esquecer nada, porque está bem escritinho aqui para não perder. Muito bom. E tudo no nome de Jesus, né? Tudo que nós fazemos é no nome de Jesus. Então, vamos para a Aleluia. folha. Folha 2, folha 3. Ok. Os sacerdotes e profetas foram ungidos com óleo para capacitação no ministério. E até hoje há reis ungidos. Eu tive a curiosidade de assistir sobre a Rainha Elizabeth, foi um seriado. Eu tinha curiosidade demais de conhecer a igreja Deixa eu ver. anglicana. É, Eu tinha muita curiosidade. E aí eu assisti. A Elizabeth foi ungida com óleo. Foi uma vasilha de óleo na cabeça da Elizabeth. Não foi tanto assim, mas ele estava com a vasilha na mão. Ungiu a cabeça e ungiu outras partes. Acho que ungiu as mãos também e os pés também. Isso aí eu não prestei muita atenção. Então, eles usavam, e era muita coisa na unção. Na unção do nosso amigo Arão, ele derramou assim que o óleo escorria na cabeça. Lembra que tem uma comparação, né? Como o óleo e de desce sobre a barba, né? sobre a Salmos. barba, descia na barba de Arão e foi até as horas, até a barra do vestido dele, né? Que coisa linda. Aleluia. Se eu quero essa unção na minha vida, Eu também quero. Oh, meu Deus, a gente precisa tanto ser ungido cada dia, né? é verdade. E até hoje, assim, acontece, né? E no Salmo 45, 7, 8, fala assim: tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. E o 8, todas as tuas vestes exalam aroma de mirra, aloés e cássia. Nos palácios adornados de marfim,
ressoam instrumentos de corda que te alegram. Isso aí foi Davi em uma poesia do Salmo 45 para expressar o que ele sentiu, o que ele via e como que era, né? Então, foi o aroma da mirra ainda exalam. Quando a gente sente muita presença do Senhor, a gente sente assim, como um óleo, eu já senti, como um óleo assim cheirando, um óleo bom. E depois, quando eu provei a mirra, eu vi que era próximo ao da mirra, era como o da mirra, né? O óleo de unção, da presença. Aleluia. Então, isso é muito forte, a gente saber, gente, nós temos desejo disso, né? Desejo, desejo. E todo ungido ficava sempre em contato direto com Deus e era considerado inviolável. A rainha Elizabeth, ela era considerada inviolável, ela era respeitada pelaquela unção que ela recebeu dos sacerdotes, porque o filho dela já não é tanto, esse Charles, né? Que o Sim. Charles tem uma vida pregressa meio estranha, mas ela tinha, você via Autoridade, né? Um tudo, caráter tudo ilibado. ilibado, ela era ilibada, que coisa mais linda. E tudo que se falava, tudo que se via, tudo que se. Ela falava, mas isso. Ela, inclusive, chamou como chama? Billy Graham. Billy Graham para ir na casa dela. Ele foi na casa dela por 2 vezes e Que ministrou a lindo. palavra para ela. Ela falou: é disso que eu creio. E a segunda vez ela foi pedir para ele uma orientação sobre perdão. Que Aí lindo, hein? Aí o Billy Graham deu-lhe toda a palavra de perdão do Pai Nosso, Hum. de tudo, né, que ele conhecia, porque ele era muito bom. Então, foi poderosa. Então, esse povo todo estão sendo, esses ungidos, você vê muita pessoa ungida que tem uma vida ilibada também. Muitos, nem todos, mas muitos têm, né? E é essa a minha busca de ter isso para a glória do Senhor, né? E E a unção, ela é gradativa também, não é que a pessoa se converte, lógico que a Bíblia fala, né, que os primeiros, os últimos serão os primeiros, e os primeiros é invertido, né? Às vezes a pessoa se converteu ontem, mas já tem uma vida de santidade, de jejum, de oração, ela vai receber um poder, porque o poder está à disposição, né? Mas ela é gradativa a unção, porque não adianta a gente receber o poder e não ter um caráter, né? Que fala como do odre, isso aí, liberto. né? Como é que fala da vasilha dos odres? Não se deita odres novos em E o, vasilhas velhas, o né? odre é um odre antigo, né? Vinho novo em odres velhas, porque vai se Velho, romper, né? Nem trapo, né? Se é, coloca Então, o que que significa? As nossas atitudes vai trazer essa unção, né? Esse poder na nossa vida. sim, cada vez. E primeiro Samuel diz que depois, 16:13, diz que depois que Davi foi ungido, o Espírito do Senhor foi sobre. Então, quando ele chegava na casa de Saul para tocar sua arpinha, simples harpa, ele era ungido e os demônios iam Aleluia. embora. Então, Aleluia. só a presença dele está com sono. Só a presença dele já expulsava, né, todos os demônios. Então, a unção de poder, a unção para capacitação, para libertação, para curas, para maravilhas, muitos Aleluia. para maravilhas. Você lembra do tempo que começou apareceu as pessoas com os dentes de ouro? Você Dente lembra? de A ouro, época que recebeu essa unção? recebi. Dente de ouro, pó de ouro, né? Pó de ouro. Você já tem essa experiência, Thalita?
Só pó de ouro na mão, agora dentro de ouro. Tive E essa também a dádiva. Então, menino, unção de alegria do riso, isso tá do lá, né? riso, essa eu tive já. Emagrecer, lembra de De emagrecer? emagrecer também, as pessoas estavam gordas, todas Ia secando na nossa na frente. nossa frente, nós vimos algumas. Vai. Aí ela amarrava, pegava a saia assim, amarrava na cintura para poder não cair a saia. Verdade, verdade. Oh, meu Deus. Sim. Então, as pessoas são ungidas para as maravilhas, e Deus tem propósito, né? E esse homem sumiu, né? Dario, né? Salles, né? Eu não sei mais dele também, não. Meu Deus do céu, esse homem era demais. Ele falava o Apocalipse de cor. De Que cor. show! Eu não lembro dele. Eu lembro. Ele Dario foi. Salles, que chama? Dario Salles. Ah, é ele? Eu não me lembro também, não. Sim. Ele E falava o Apocalipse de cor, assim. Meu Deus. ainda, né? Então, em Atos 10:38, Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Espírito Santo. Santo e com poder. Deus ungiu, ele foi ungido. Em 1 João 2:20 diz: Vós tendes a unção do Santo. Oh, Santo. coisa boa, vós tendes, busquem santidade, porque vós tendes, você já tem. Busca a santidade para nunca perder. E para cada dia você estar mais forte e E renovado. sabei tudo, esse versículo fala, vós já tendes a unção dos santos e sabei tudo. Ainda Saber, fala isso. olha, mas nós não tomamos nem posse, né? A gente fica de boca aberta. Como? Fica de Quer dizer boca que Deus aberta. vai revelar aquilo que está Vai, oculto, né? vai revelar. Então, depois, Isaías 61:1, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas de, de salvação, boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, lembra lá? A proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Oh, Aleluia, sou glória a nós Deus. temos isso. E olha só, Jesus, no tempo de Jesus, quando as pessoas eram honradas em uma casa, quando chegavam em uma casa, elas recebiam uma unção do dono da casa. Isso era entre os fariseus. E Jesus foi na casa daquele fariseu, sentou. O fariseu não lavou os pés de Jesus, não ungiu Jesus, mas veio aquela mulher e com óleo, um óleo caro, né? De Óleo mirra. de mirra. Ela ungiu a cabeça e ungiu os pés de Jesus. Então, aconteceu aquele fora do fariseu, mas Deus enviou alguém que ungiu Jesus, porque ele já estava perto da morte, né? Ele já estava Morreu chorosinho. cheirosinho. E o que mais que eu achei aqui? Deus ungiu a Jesus de Nazaré, isso nós já falamos. E depois, 1 João 2:27, a unção que dele recebestes permanece em vós. Nós recebemos uma unção e essa unção permanece em nós. E Aleluia. depois, Isaías, que você ia falar? Não, aleluias, glória a Deus. Isaías 10:27. O jugo será quebrado por causa da unção. Oh, Deus, maravilhoso. Muito bom, né? Agora, ela explica um pouco na antiguidade, para que era usada a unção. Então, era usado para purificação, para a cura de feridas, usavam muito óleo de mirra, né, para a cura de feridas. E outros óleos, tem um bálsamo, De mais Gilead, né? de Gilead, higiene do corpo, para a cura de doenças, para embelezamento, para perfumes e para honrar
um morto, eles também ungiam. Uma pessoa que queriam honrar, eles ungiam. E as pessoas ungiam os seus hóspedes. Foi quando eu lembrei de Jesus, que ele não foi ungido, e depois veio aquela mulher que não tinha nada a ver, que nem foi convidada para ir ao jantar, e ela ungiu, né? A cabeça de Jesus e os pés. O óleo era de azeite. O azeite era mirra, bálsamo e esse óleo de Gileade que você fala, e tem mais um outro óleo que era usado, que eu não anotei aqui. E Jesus mencionou a unção para expressar alegria. Quando Jesus falou que a gente em Mateus, né, que ele fala da unção da alegria. Lembra do óleo da alegria? Esse é um Sim. óleo também. Se a gente não está muito feliz, igual a Élica a gente precisa sorrir mais para receber esse óleo da alegria. É que eu tô meio molenga hoje, que eu tava meio dodói, mas eu sempre tô rindo à toa mesmo. A Élica, minha Glória a sogra Deus. levantava cantando, cantando. A Élica levanta Aleluia. cantando, e ela vem com aquelas músicas bem compridas, a gente está caindo de sono e ela cantando a música comprida. Solta o Né? cabo aquele lá, toma o remo nas mãos e navega. E Jesus foi. Ah, não, eu já falei sobre o fariseu, que Jesus foi esquecido pelo fariseu, mas a mulher veio e ungiu os seus pés, né? E Maria também, irmã de Lázaro, que ungiu Jesus. Numa tarde qualquer, eles foram jantar lá ou almoçar, e ela veio lá com óleo que ela tinha, que o pai deixou de herança para eles. É o que Era um fala. presente, então. É. Era uma forma de honrar, era uma É forma um de... presente também. Um presente. Eu já ganhei azeite de mirra como presente, né? E foi um grande presente, né? Tão bom. E através da unção, que está no penúltimo parágrafo do 15.4, que diz: tanto eram curados pessoas enfermas com a unção, com enfermidades físicas, como também aquelas que estavam com demônios. Então, eles ungiam aquelas que estavam com demônios. São estratégias, são ferramentas para se ungir, né? E eram expulsos, obviamente, e não era medicinal, nada de medicina do óleo, que o óleo era puro da planta, né? Não tinha medicina, assim, não era feito como um remédio, era o próprio óleo natural. E Jesus, sendo ungido, curou os oprimidos do diabo. Lucas 4:18. Então, eu tenho bastante referências aqui, se depois vocês quiserem. E Filipe também, quando ele viu aquele homem, lembra que Filipe se encontrou Etíope. etíope, ele chegou e batizou o etíope e ensinou o que falava Isaías 61. Quando ele explicou Isaías 61, primeiro é o Isaías 60 que ele explicou, e depois, quando ele explicou Isaías 61, ele viu que Jesus era ungido, que Jesus é que Aleluia. trouxe a diferença nesse mundo, né? Que a partir da morte de Jesus, do tempo de Jesus, a era mudou. Então, houve uma diferença, o véu do templo se rasgou. Então, Aleluia. foi muita coisa poderosa que aconteceu com essa unção do Cristo que ele recebeu, né? E todo jugo será despedaçado por causa da unção. E eu vou ler o versículo inteiro do Isaías 10:27. E acontecerá naquele dia que a carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Amém? Então é isso que eu achei e gostei muito, Ai, né? eu amei. Talvez falei rápido, mas
Eu acho que houve alguma coisa nova para vocês. O importante, para mim, teve muita coisa nova que eu achei aqui, Meu Deus, foi né? maravilhoso, pastora. E uma bênção que. E aquele versículo que é para vocês guardarem. 1 de João 2:20. Vós tendes a unção do santo. E Sim. 2:27. A unção que dele recebestes permanece em vós. Aleluia. Eu gostei dos Salmos. 45. Meu Salmo Deus. 45. Foi Já lindo. vou, já vou decorar ele. Você gosta de ter esses versículos na ponta da língua, né? Eu também gosto. Muito Nossa, bom, glória a maravilhoso. Deus. Se Que vocês palavra. tiverem coisa mais para falar sobre unção, é muito importante, muito importante. Então, eu gostei bastante, porque você falou o tempo todo de capacitação, né? E é o que a gente precisa dessa unção de capacidade para poder, né, operar nos dons que Deus quer que nós operamos, né? Sim, Importa, né? É importante que nós entendemos que é a unção que vai quebrar o jugo, é a unção que vai falar através das nossas vidas, né? Olha só, o sim, Espírito do Senhor está sobre mim, porque já me ungiu para pregar boas novas. já tá, E deu capacidade para trocar as vestes de luto, né? Por vestes de Uhum, louvor, por óleo sim, de alegria. Então, assim, ó, não importa a circunstância que atravessamos, nós temos que saber que nós temos essa unção. Eu achei maravilhoso. Amas muito, a justiça e odeia a iniquidade. Por isso teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. sim, E as tuas vestes recendem a mira, né? A mirra, cheira sim. mirra, aloés e acácia. O terceiro óleo é o acaso. Meu Deus, que tremendo. Eu tomo posse dessa unção, desses É? olhos na nossa vida. E olha, eu vou contar que uma vez uma pessoa que era muito ungida, buscava demais em Uhum, oração, fazia jejum de 40 dias. Pra você ter uma ideia, os demônios vinham até no pé dessa pessoa, assim. Você falava, uhum. de joelho, na hora o bicho ficava de joelho e vinha Sim, direitinho. sim, eu lembro E o que dessas coisas. E o que que aconteceu com essa pessoa? Essa pessoa caiu nas drogas. Depois de tudo isso, De foi. experimentar, está lá em Hebreus, né? Está desviado até hoje. E Ah, essa pessoa, Deus mostrou por mão da igreja a situação dessa pessoa. É como se ele tivesse uma gordura quadrada assim. E aquela gordura foram cortando, 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 ela ficou desse tamanho assim. Então nós carregamos uma unção, uma dimensão de unção. Eu pude ver isso com o sonho que o irmão teve, né? Então sim, é muito profundo. As coisas de Deus, elas são, como é que fala? Nós não temos como prescrutar, mas quando a gente está vivendo esse novo com Deus, essa intimidade, essa unção que quebra jugo, que sim, desperta dele, porque eu vejo que o diabo paralisou muitos crentes nesses últimos dias. Por quê? Por causa de tanta coisa. Hoje a gente troca, às vezes, a televisão, troca a é, oração por televisão, exato. troca, né? Tá aí na casa de Pelo pessoas, celular, né? Então, tipo assim, nós precisamos voltar ao início o primeiro amor, né? Ao início de tudo. mesmo. Amém, Mas, pastora. Ore e abençoa nós, porque a palavra estava contigo, né? Então a unção está sobre vós. aleluia. Senhor, te damos graça. Te adoramos, aleluia. Tu és a nossa força, a nossa luz, a nossa esperança, a nossa salvação, Senhor. Ó Pai, é olhando para Ti que nós vencemos, é olhando para Ti que nós alcançamos o alvo, e esse alvo é o Senhor mesmo. Nós queremos estar contigo, Senhor, em todo
tempo. Dá-nos força, coragem, ousadia, sabedoria do céu, capacidade, discernimento, Senhor. Ajuda-nos em nossa jornada, todas nossas irmãs, a Thalita, a minha amiga, minha pastora aqui. Meu Deus, Senhor, Cuida capacita. de mim, cuida da minha filha, Senhor. Dá-nos graça, a unção do céu, a unção que quebra o jugo esteja em nossas vidas, Em Deus, com nós tomamos poder, posse. em Ti, Senhor. Rica lá, malachuri. Sim, Senhor, enche-nos de Urianda lá. autoridade, Pai. Aviva-nos, Senhor. Ricanda lá. Capacita-nos, Senhor. Dá-nos alegria, Senhor. Alegria, o óleo da alegria onde nós entrarmos, Senhor. Que tenhamos um sorriso de alegria para participar, compartilhar com as pessoas, para que elas saibam que nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que não dorme nem tosqueneja, ao soberano sobre a terra, aquele Aleluia. durou a terra, Senhor. Tu conheces, Senhor, todas as coisas, cada coração, as nossas famílias, esconde debaixo do teu esconderijo, livra, Senhor, de todo mal, de toda seta, de todo dardo, de toda oposição, de toda mentira, de todo engano, Senhor, de toda retaliação, Senhor. Em nome de Todo Jesus. mal saia, toda opressão saia, toda Pai retaliação da vida saia dos em filhos, nossa Pai, casa, em nossos negócios, em em nome de nossos Jesus, carros, que ele em nosso sente, alimento, em em nossa nome casa, em de nosso eletrodoméstico, tudo que é nosso, Senhor, põe a tua proteção. Guarda-nos, acampa os teus anjos ao nosso redor, que nós possamos passar mais uma semana, Senhor, buscando a Ti, vivendo o Teu reino aqui na terra, Senhor. É Nos verdade, ajuda por Pai. amor do Teu nome, nos Eita ajuda a glória. perdoar, Senhor. Em Se nome falta de algum perdão a fazermos para alguém, Senhor, nos ajuda, nos fortalece, nos avisa, Aleluia, Espírito Santo. Senhor, nos Onde está avisa. esse perdão que nós temos que proporcionar a alguém? Porque o Senhor vai nos abençoar e vai nos perdoar também. Muito obrigada, Pai. Te louvamos e te agradecemos por esse tempo. Amém. Amém. Que delícia, não dá nem vontade de ir embora, né? Glória a Deus, já são 3 horas. 3 horas. Mas que Também. foi bênção. Vamos pegar.